Algumas pessoas acham que o contrário de morte é viver. Viver é o que acontece no meio desse processo. Durante 20 anos aí, Gamonal, eu venho trabalhando com esse tema, com esse assunto, sobre o significado da vida, o motivo da nossa existência. Afinal, o que viemos fazer aqui? Qual o propósito da nossa vida? O porquê das dificuldades? Né? Então, por que a gente passa por isso? Por que a gente passa pelo problema? Por que a gente passa pela dor? Por que a gente passa por isso? Então, vamos falar exatamente sobre isso. Né? E eu gostaria que você começasse aí falando o porquê, o que você entende por significado da vida, o que é o significado da vida, o que esse pessoal que vai nos acompanhar aqui pode esperar da gente. Show! A pergunta é uma pergunta extremamente importante, acho que todo mundo, se não se faz, deveria se fazer, né? O significado da vida, o que nós estamos fazendo aqui? Vamos começar pela base dentro do meu entendimento do que é a vida, do que nós somos e tal, né? Vou dar aqui o meu ponto de vista sobre isso. Primeiro eu vou entender o que é a vida, no meu ponto de vista. A vida é um ponto de vista de experiências sequenciais de troca de um grande jogo dividido em 4 áreas: espiritualidade, saúde, relacionamento e área profissional. E quem nós somos, né? Nós somos seres espirituais, imagem e semelhança do Criador. O que o Criador é? Espírito, energia, amor, né? Várias definições aí. E sendo imagem e semelhança dele, somos espírito também, somos energia. Então nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física. E essa experiência física, nós temos o livre-arbítrio para poder vivenciar o que quisermos, ou não vivenciar nada, como muita gente sobrevive, ao invés de viver uma vida espetacular, como eu prego aqui. Viver, então, o que é viver, né? O significado da vida é exatamente viver. Porque a vida não é o contrário de morte. Algumas pessoas acham que o contrário de morte é viver. Viver é o que acontece no meio desse processo, entre nascer e morrer. Viver é o que acontece ali. Você é a vida, você é isso que flui da vida, né? E viver, para mim, tem 3 aspectos bem fortes, assim. Se nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física, nós estamos aqui para experienciar. Sim, evoluir e contribuir. Isso para mim é viver. Então o significado da vida é viver, que é experienciar através do teu propósito, experienciar o que você quer experienciar, usando os seus dons, seus talentos, entendendo a tua personalidade, entendendo a sua psique, entendendo a sua persona, quem você é, o que você está fazendo aqui, né? Por que você está fazendo aqui? Como que você vai evoluir? Tudo na vida tem esse processo. Imagina uma macieira, né, que dá maçãs. Ela veio para experienciar ser uma macieira, mas ela veio pequenininha como um grãozinho e ela evolui e dá frutos para contribuir. Então ela veio para experienciar, evoluir e contribuir. E a abundância é tão magnífica, se você pegar uma semente de qualquer fruto que seja e plantar, vai dar infinitamente frutos que vão dar infinitamente sementes, que vão dar infinitamente árvores, que vão dar infinito e assim sucessivamente. E nós estamos aqui para a mesma coisa, experienciar, evoluir e contribuir. E a pergunta que não quer calar é: como você quer experienciar essa vida? Como você vai experienciar? Como você vai evoluir para que isso aconteça? E como você vai evoluir para que você possa contribuir com os seus frutos para todas as pessoas que fazem parte da sua vida e do universo. Fantástico, fantástico. Eu vou introduzir uma ferramenta que eu venho desenvolvendo há muito tempo dentro do OSV, o Significado da Vida, que é um treinamento de 3 dias e que a gente foca muito no significado, o motivo da nossa existência. Durante muito tempo eu não entendia por que as coisas aconteciam, então eu comecei a desenvolver isso quando eu conheci através de um pai suicida, através de um câncer, através de pobreza, abuso sexual, e eu comecei daí a desenvolver
trabalho há 20 anos em várias empresas, em várias pessoas, no mundo inteiro, e isso tem feito a grande diferença na minha vida e na vida de todas as pessoas que eu tenho atendido no Brasil inteiro. Então, é uma honra poder fazer parte. Essa ferramenta chama o ciclo da evolução do ser. Anotem aí, o ciclo da evolução do ser. Todo ser, dentro dessa definição extraordinária do Gamonal sobre o motivo da nossa existência, que foi simplesmente fantástica, Gamonal, todo mundo passa por 4 etapas na evolução: ignorância, informação, conhecimento e sabedoria. São 4 etapas: ignorância, informação, conhecimento e sabedoria. Então, dentro desse ciclo, todos nós, sem exceção, passamos por ele. Porque olha que definição fantástica do Gamonal: somos seres espirituais em constante evolução. Então, quer dizer, como nós somos seres espirituais em constante evolução, nós estamos aqui única e exclusivamente para aprender. Então, conecta-te agora. Nós temos 3 dimensões: corpo, alma e espírito. Quando as nossas expectativas, o nosso planejamento e a nossa missão está voltado só para a primeira dimensão, aí tem motivo para a gente sofrer mesmo. Por que sofremos? Porque o nosso foco está na primeira dimensão. E o motivo de nós estarmos aqui juntos, e Deus que uniu eu e o Gamonal, para fazer isso aqui no mundo, e fazer o mundo das pessoas serem melhores, porque a partir do momento do suicídio do meu pai, eu escolhi para mim mesmo levar a vida para as pessoas. Ter passado fome, passado por necessidade, trouxe para mim a vontade de ser o milionário que eu sou hoje. Ter tido dificuldade de comunicar me tornou um dos melhores comunicadores do Brasil. Então eu quero dizer o seguinte: transforme o impacto em impulso. Transforme a dor em amor. Esse é o propósito de nós estarmos aqui. Então vamos começar aqui, mestre, falando dessa ferramenta de 4 etapas: ignorância, informação, conhecimento, sabedoria. O que é essa primeira fase, ignorância? Quais são os atendimentos que você faz? O que você tem visto? O que você tem percebido sobre o quanto as pessoas se fecham nessa caverna de Platão? Quantas pessoas se fecham no egoísmo, no egocentrismo, na ignorância, na escravidão? Fale um pouquinho pra gente dessa primeira etapa. Dentro desses 4, eu posso colocar uma concepção sobre cada uma delas, assim, só para a gente entender o que é ignorância, o que é informação, o que é conhecimento, sabedoria, no meu ponto de vista, né? E você dá o seu, se tiver alguma diferença e tal, a gente alinhar isso daí. A ignorância nada mais é do que o não conhecimento de alguma coisa, né? E não é a falta de informação, às vezes. Que às vezes tem informação, mas continua ignorante, né? Por falta dos outros aspectos que vão vir. A informação nada mais é do que um conteúdo que informa a ação a ser tomada. E o nome já diz, informação. Ela informa a ação que precisa ser tomada para que isso vire conhecimento. E isso só vira conhecimento, no meu ponto de vista, no momento que você aplica e repete isso. Porque no momento que você aplicar e repetir, a sua mente vai conhecer. Por isso, conhecimento. O que a mente conhece. Quando isso conhece, vira conhecimento. Ou seja, eu sei daquilo. E a sabedoria, ela só vai vir ali quando acontece um processo de conhecimento, aplicação, repetição e contribuição. Quando você começa a contribuir, quando você começa a ajudar, quando você começa a agregar na vida das pessoas. A ignorância, ela vem de um processo. Todos nós somos programados e programáveis mentalmente, né? A gente começa a ser programado desde o momento que a gente é concebido. E, na verdade, até antes, né? Se for pensar que no momento que você nasce, você já nasce com uma genética dos seus ancestrais, dos seus antepassados. E quando você é gerado na barriga da mãe, você já está sendo programado ali. E existe uma coisa chamada paradigmas, que são um conjunto de programações mentais que comandam todos os seus comportamentos habituais. A maioria das pessoas não sabe nem que isso existe. E não sabem que elas têm uma mente. Ela acha que ela é a mente. Então, quando ela tem pensamentos ou reflexões, eu diferencio muito pensar e refletir.
O que é pensar? É raciocinar, usar a sua consciência, você é um ser consciente. Refletir é como um espelho, você pega uma imagem pronta e reflete. E todos nós temos imagens prontas que foram colocadas desde a nossa infância. E a maioria das pessoas, infelizmente, vive em cima dessas imagens que foram colocadas desde a infância. Ou seja, estão vivendo talvez a vida do tataravô, ao invés de reprogramar a sua mente, de entender quem verdadeiramente você é, entender que você tem uma mente, que você não é a sua mente, você não é os seus pensamentos, você não é o seu nome, você não é o seu corpo. Você tem tudo isso e comanda tudo isso. Então, quando você tem ignorância, quando você não se aprofunda no conhecimento, quando você não entende os seus padrões mentais, fazendo com que você continue com o mesmo ciclo vicioso da vida que você estava.